Olá, pessoas, tudo bem? Olá, queridos colegas psicólogos. Eu sou o Johan, sou psicólogo. Oi, gente, eu sou a Monique, psicóloga. Pegue o seu café Ou o seu chá e venha bater um papo com a gente entre entre pessoas. sessões. Bom, Ficou bem Monique, agora. ficou bem melhor. Pra quem tá ouvindo acho que a gente fez uns 4, 5 takes de tentar gravar essa introdução. Faz um tempo que a gente não aparece por aqui, né, Monique? Deu Mas tempo agora a gente até voltou de com tudo. Isso, agora voltamos. A gente estávamos nos aquecendo porque o tema de hoje foi muito legal. Vocês votaram lá no na nossa página Instagram. lá. E de todas as possibilidades que tinham lá, a mais votada foi psicologia e religião, fé e psi. Será que o psicólogo, como deve ser a prática do psicólogo diante da religiosidade? Existe diferença entre religiosidade e espiritualidade? Como a ciência psicológica precisa atuar, o que o CFP tem a dizer, como que nós trabalhamos com tudo isso. Esse tema polêmico, não é, Johan? Totalmente, assim, é um tema polêmico e eu diria que muito atual, né? Que a gente vê em vários locais, infelizmente com várias pessoas que tem, acho que tem uma prática do famoso psicólogo cristão, né? Que é uma coisa que, bom, já vamos começar já com os dois pés na porta. Isso. Assim, é um tema muito importante que, claro, a gente vai discutir aqui todos os pormenores sobre esse tema. Não julgando, vamos falar assim, não vamos julgar as pessoas que fazem isso, mas eu acho que eu diria é muito mais um tipo de alerta, né, Monique? Para quem talvez seja psicólogo mesmo, ou que está ouvindo a gente não seja psicólogo e que já ouviu falar desses psicólogos cristãos ou psicólogos de outras religiões, né, que usam esse termo, essa alcunha. É importante a gente avisar que qual que é a diferença entre ser uma psicologia cristã e uma psicologia que não é automaticamente denominada cristã, né, Monique? Isso, e Isso é aí é importante. importante a gente olhar a questão da laicidade do trabalho do psicólogo. Então, gente, já vamos deixar aqui para gente, até para a gente não perder a audiência. Você falou, nossa, né? E agora? Então, se vocês viram que a gente vai estar falando sobre essas questões aqui, gente, o grande conflito é quando utilizamos práticas religiosas como instrumento científico dentro do setting terapêutico ou na prática psicológica. E é isso que é vedado na nossa prática enquanto cientistas do comportamento. Agora, já iniciar, né? Falando, não tem o que o psicólogo, porque antes de ser um psicólogo, ele é um ser humano, né? Então, nós, como profissionais, o que vai acontecer na vida privada desse profissional exato, é uma vida privada. O que fica um pouco complicado é se utilizar de uma religião, e aqui a gente falou aqui da questão do cristianismo, porque nós estamos né, no sul do Brasil, aqui na América Latina, então, basicamente, né, existem muitos cristãos, mas como poderia ser qualquer outra religião, isso aqui que é o mais, digamos assim, o mais comum, o que a gente mais vê por aqui. Mas, para a gente embasar aqui o nosso papo, eu e Orna, a gente estava conversando sobre a resolução do CFP 07/2023, que traz sobre a questão da laicidade. Eu queria ler para vocês aqui um pedacinho. Essa resolução reafirma a importância da neutralidade religiosa no exercício profissional, garantindo respeito à diversidade de pensamentos, crenças e convicções dos indivíduos e grupos. Então, existe, em alguns momentos, uma confusão, às vezes até uma dificuldade de alguns profissionais dessa questão. Mas como assim neutralidade, laicidade? O que o psicólogo, enquanto ser humano, vai ser, acreditar, pensar lá na vida privada dele, porque ele é
um ser humano e vai ter toda a sua construção e a sua religiosidade. O que é complicado é a religiosidade do psicólogo estar em pauta dentro do setting terapêutico. Faz sentido aí esse recorte, Johan? Exatamente, Monique. Faz muito sentido isso, essa resolução, né, que o CFP traz, e se traz é por um motivo, né? Vamos falar assim, que sempre tem uma justificativa por trás disso. E por quê? Porque, principalmente hoje em dia, inclusive essa resolução é de 2023, a gente tá falando isso em 2025, então 2 anos depois. Por quê? Porque tá surgindo, sim, essa alta, né, de profissionais que estão utilizando a, a religião, vamos falar assim, não a espiritualidade. Espiritualidade e religião é importante que a gente já fale de começo que são coisas diferentes. São coisas diferentes com propriedades diferentes. Estão usando a religião como algo para se basear tecnicamente, sendo uma coisa que não existe técnica, uma coisa muito subjetiva. E é isso que você está falando, Monique. Quando que a pessoa mistura a vida pessoal com a vida profissional? Claro, estamos falando do quê? Você tem que ser uma pessoa totalmente, assim, um robô, né? Um psicólogo que não deixa se afetar pela vida pessoal? Claro que não. A gente sabe que nossa vida pessoal interfere sim em nosso trabalho. Mas aí que tá. Você usar sua religião, os dogmas que você segue, que o psicólogo como pessoa segue na profissão, gente, entendem que isso interfere totalmente na vida do indivíduo? Porque assim, você como profissional, você vai estar. Você é uma figura de autoridade, né, Monique? Você é uma figura de autoridade, sim, para aquela pessoa. Porque Dentro ela do está procurando set. seu serviço para conseguir lidar com a demanda que. Independente com a demanda que ela trouxe. E você usar os seus dogmas de uma religião, isso impacta profundamente na vida do indivíduo, seja assim, é claro, psicólogos cristãos, vamos falar assim, Monique, tem os valores do cristianismo, que é o quê? Só que assim, você usar os dogmas de, por exemplo, vamos a tal grupo de oração, vamos rezar um Pai Nosso, qual que é o embasamento científico que existe em fazer tais atividades? Sabe? Qual que é a melhora científica que isso vai trazer para o indivíduo? Então, assim, é importante que você que não é psicólogo, que está procurando terapia e se lidou com um psicólogo cristão, psicólogo budista, psicólogo evangélico, psicólogo adventista, gente, a gente fala das bandeiras vermelhas, né, Monique? É uma bandeira vermelha gigante, assim, porque você Faz vai sentido. estar, porque Uhum. você vai estar usando um serviço que não é científico. Você vai atrás da Ex- pessoa que é psicóloga, não da base científica que a pessoa usa. Exato. E é isso que também aqui na resolução de 2023 traz, a principal questão aí é o respeito à diversidade. E o que fica vedado? Fica vedado aos psicólogos praticar ou ser conivente com atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão à crença religiosa, bem como induzir a crenças religiosas ou preconceitos. Então, isso né, descrito aqui nessa resolução, mas isso é também básico do nosso código de ética, enquanto profissionais da psicologia. Gostaria de fazer um recorte aqui dessa resolução, induzir a crenças religiosas. Então, quando eu me autodenomino psicóloga cristã, eu posso estar induzindo, tá? Aqui, gente, não é que a gente está, não é um julgamento, tá? É bater um papo aqui entre sessões para a gente realmente discutir o que está pegando aí? Será que está certa essa minha conduta? Né? E me auto-intitular, então é como se eu colocasse lá no meu currículo, tá? Então, eu sou psicóloga, fenomenológica existencial, tenho essa e essa formação e sou cristã. Então, esse e sou cristã é como se entrasse ali no currículo como uma prática de trabalho, uma fundamentação
E aí, como que isso pode se confundir? E, um detalhe, um ponto aqui para discutir com os colegas, um desserviço diante de uma ciência, a ciência psicológica, que tem toda uma trajetória para sair do senso comum, né? Então, se a gente pensar lá desde de Wundt, né, enquanto ciência e profissão, todo aquele aspecto da história da psicologia, para se caracterizar como ciência, justamente dessa questão da neutralidade, e aí o quanto que a gente retorna para alguns lugares que pode muito mais confundir do que auxiliar o desenvolvimento científico. É, faz sentido sim, Monique, e ainda assim vou complementar um pouco a sua fala, que é o quê? Quando a gente faz esse retorno, esse retrocesso à ciência psicológica, é um desserviço não só para quem fez todo o progresso, mas para quem está hoje é, baseando-se, se esforçando para trazer um embasamento científico e que, assim, vamos falar assim, infelizmente, não consegue, é ofuscado, porque isso a gente vê. Isso é óbvio, assim, esses psicólogos cristãos que usam, não falo esses psicólogos cristãos, psicólogos que usam a religião como base e apoio para a sua prática profissional. Vamos falar assim. E para captar pacientes e clientes. E para catar pacientes e clientes. São ofuscados por muitas vezes psicólogos que estão trazendo sim um conhecimento técnico científico que não está atrelado à espiritualidade, que não está atrelado à religião. Porque, é claro, é, a gente que trata o indivíduo, a subjetividade do indivíduo, a gente não vai negar a espiritualidade dele, porque senão a gente estaria entrando justamente na resolução do CFP 7/23, que é o quê? Entender que esse indivíduo também tem a espiritualidade dele. E se não tiver, é também um tipo de espiritualidade, ser o agnóstico ou ser o ateu. É um tipo de espiritualidade. Só que assim, você negar isso também é uma negligência que está com o CRP 7 2023. Então, assim, é importante que a gente tenha esse conhecimento que o sujeito tem sim espiritualidade, mas nós, como profissionais, vamos trabalhar a espiritualidade do indivíduo, não a nossa. Colocar os nossos dogmas no indivíduo. Até porque a gente está ali como um papel de imparcialidade, ou tentando atingir certa imparcialidade, né? É exatamente isso. O quanto que nós, e quando nós falamos sobre isso, não é que nós estamos negando, né? Não é uma questão de negar a crença ou negar a religiosidade, inclusive do psicólogo, de forma alguma. É que são momentos distintos. É a mesma coisa de preciso de um professor de matemática para ajudar a minha filha a fazer aulas particulares, aula extra. Mas eu só quero se for um professor de matemática cristão. Se ele for do candomblé, não serve, ou se ele for agnóstico, não serve. Então, vamos, né, dar esse exemplo para a gente dizer o que eu estou buscando. Eu estou buscando auxílio profissional, né, de um professor de matemática. Então, no que ele acredita, não vai fazer com que ele ensine melhor ou pior ali a tabuada e as coisas que precisam, que é a matemática. Quando um cliente, um paciente vem nos buscar, ele está vindo por alívio do sofrimento psíquico, por autoconhecimento, enfim. Então, Exatamente. não faz muito sentido essa questão. O que se espera de um bom profissional? Que ele seja competente, que ele tenha embasamento científico e que seja ético. Está tendo uma confusão aí entre ah, se esse psicólogo, acho que isso é muito perigoso, se esse psicólogo ele é religioso, então significa que ele é ético, que ele é humano e que ele vai me entender. Não tem um negócio assim? É bem delicado. Totalmente. Totalmente. E esse exemplo do professor de matemática é perfeito. O quanto que as pessoas, às vezes, estão, ao invés de procurar um profissional, um serviço de saúde, que é psicologia, o quanto que eles estão esperando, estão buscando, na verdade, uma pessoa que
caiba nos dogmas da pessoa, do paciente. Quanto que a pessoa quer, na verdade, ao invés de um serviço, vamos falar assim, um amigo. É isso que eu tenho, às vezes, essa sensação. Que as pessoas procuram psicólogos, principalmente na psicologia que se basa em religião, para quê? Não por conta do serviço que o profissional tem, não por conta da formação que o profissional tem, mas sim para falar sobre determinadas demandas na visão da religião. E aí eu falo, o quanto que talvez essa questão da religião, por exemplo, a visão da religião sobre depressão, sobre ansiedade, sobre questões subjetivas que todo mundo enfrenta, o quanto que a gente limita o indivíduo por conta talvez de uma questão dogmática. Então, assim, às vezes a ansiedade, depressão ou qualquer outro tipo de demanda está vindo justamente da religião. E aí a pessoa procurar um profissional que a pessoa ou o familiar da pessoa, porque isso a gente vê bastante também, que às vezes um paciente não busca um psicólogo cristão, mas sim alguém conhecido busca um psicólogo cristão para a pessoa. E aí isso gera uma confusão Verdade. enorme. Para validar Para aquela questão. validar. É. E aí, tipo assim, a gente entra numa questão que às vezes a pessoa que quer ir num psicólogo que baseia-se na religião, não para tratar da demanda, mas para ter uma validação teológica da demanda que ela está enfrentando e da solução que ela está enfrentando. E aí eu falo, será que a gente está proporcionando liberdade ou a gente só está justamente limitando o indivíduo à solução daquele problema que ela está enfrentando? Esse recorte, acho que você foi bem cirúrgico aqui. É, psicoterapia, setting terapêutico, é lugar também de reflexão, de dúvida e de angústia. Então, se eu estou buscando alguém que não vai me deixar angustiado, então, de repente, não é o melhor lugar. Aí eu Exato. preciso, né? Então, aí eu vou. E nada contra, tá, gente? Não é um julgamento, a gente está só falando aqui da diferenciação. Então, o que que eu preciso? Se eu estou buscando esse bálsamo, esse aconselhamento pastoral, né, uma orientação espiritual, eu vou no templo, eu vou conversar com o pastor, com o padre, eu vou no culto, eu vou no terreiro, eu vou em lugares próprios para isso, que também é essencial e tem o seu valor. E, ok, mas percebe que são coisas diferentes do Exato. que. Então, eu acho que é essa separação que a gente precisa fazer, que a gente precisa retomar, que é algo lá, realmente, né? Lá atrás, ainda quando se falava é, da psique enquanto alma, né? Dessa coisa assim mais misteriosa né? Então, psicólogo adivinha, psicólogo tem bola de cristal, psicólogo tem sempre uma perspectiva positiva de futuro. E não, o psicólogo é um cientista do comportamento que Exato. tem ferramentas pautadas na ciência e que vai sim olhar para a demanda do cliente, do paciente, e vai olhar para a religiosidade, para a espiritualidade do cliente enquanto pauta de sessão. Mas a Exato. religiosidade do psicólogo não estará em pauta. Assim como não só a religiosidade do paciente, do terapeuta, como nada do terapeuta. Isso é a redução fenomenológica ou a contratransferência, sei lá, como diz nas outras abordagens também, não é? Sim. Não, É uma totalmente. separação que precisa ser feita. Totalmente. E assim, é importante que a pessoa que está procurando psicoterapia, ou o mesmo profissional psicólogo, faça essa reflexão. Você está oferecendo ou procurando um serviço de saúde, ou você está procurando e oferecendo um serviço de validação de talvez um sofrimento? Ou você está procurando apenas uma validação para seu problema e não exatamente um tratamento? Então isso é importante. O que que o profissional, o que que quem busca esse profissional está procurando? Porque é aquilo. Às vezes, Monique, a gente vai com pessoas que vão até esses psicólogos, querem justamente um julgamento.
querem que eu fale assim, não, você está errado, você tem que fazer, tem que se rezar 30 Ave Maria, tem que ir no templo, tem que fazer isso, fazer aquilo, e só, ainda assim, como posso falar, limita o paciente a observar os seus próprios problemas, mas traz uma punição para ele, traz você é pecador, você é isso, você é aquilo, ele precisa estar no sofrimento disso. Mas é importante também aquela questão, Monique, que você trouxe do psicólogo ser, é, psicólogo trazer isso em sessão. É, isso é uma coisa que, assim, o psicólogo tem que sim olhar a espiritualidade do paciente, mas do paciente, como você mesmo falou. E aquilo, o psicólogo, ele é uma pessoa imparcial. Claro que isso não é vetado do psicólogo, às vezes, usar de algumas experiências para trazer um acolhimento para o paciente. Mas é diferente de trazer experiências do que induzir a, da experiência que o próprio psicólogo usa na vida pessoal. Então, assim, tem essa grande diferenciação. Porque uma coisa é você proporcionar acolhimento. Porque às vezes a pessoa está tão em sofrimento que você usa, sim, de momentos que parecido para gerar reflexões, mas não induzir o paciente a fazer alguma coisa. Não fala assim, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Seja com a Mas você. religião, seja com as próprias Com crenças, tudo. seja com inclusive com teorias, porque psicólogo que te dá respostas não é. Fuja para as montanhas. Fluir para as Né? Se o montanhas. psicólogo diz o que você tem que fazer, então não tem alguma coisa esquisita aí acontecendo. Eu acho que isso é bem legal isso que você está trazendo. E aí agora, vamos refletir um negocinho aqui, a espiritualidade. A diferença entre ciência, religião e espiritualidade. São coisas diferentes, Totalmente né? diferentes. Totalmente diferentes. Assim, é, primeiro, a psicologia científica tem todo um método. Assim, foi anos, né, Monique, de estudos, de melhorias para que a nossa profissão seja reconhecida como ciência. Se, independente da sua abordagem, e aí vai, e para quem está ouvindo a gente que é da PBE, que é da psicanálise, pode achar que a gente está falando desses assuntos. Não, todas as abordagens são científicas, sim, não são pseudociências, porque existem estudos, existem artigos. Então, quem também está nos ouvindo, que acha que a psicanálise é uma pseudociência, que é uma coisa que até vem se acontecendo, né, Monique? Não, todas as teorias são científicas, sim. Mas, qual a diferença entre uma ciência, religião e espiritualidade? Como você estava falando, Nick. A religião, a espiritualidade como posso falar, é vinculada à religião, mas a religião não é vinculada à espiritualidade. E isso é importante que a gente tenha essa diferenciação. A espiritualidade é um senso do imaterial, eu diria, um senso de uma noção de vida, um guia, um norte que leva Uma a gente aos esperança. valores, uma esperança, exatamente, Monique. Exatamente. E a religião é um conjunto de regras de um determinado círculo social que segue uma determinada espiritualidade. Mas espiritualidade vamos falar assim, é o mais amplo, é o macro. E religião é o micro, vamos dizer assim. Perfeito. Então, e olhar e conhecer isso, pensar sobre isso, é fantástico, né? Então, compreender que sim, isso precisa ser validado, compreendido, entendido, assim como qualquer outra demanda, tá? O psicólogo clínico é alguém que vai atender, é um escutador de gente, é alguém que vai com as ferramentas da ciência psicológica proporcionar e entregar esse trabalho. Então, olhar para isso de uma forma laica, eu acredito que até por a gente estar conversando sobre isso e essa ser uma demanda até que foi tão votada lá no nosso Instagram, porque é algo que está acontecendo, que tá tendo uma demanda de falar sobre isso. E eu acho que é tão importante a gente olhar, voltar em momentos em que a gente fica meio perdido, vamos voltar para, para as nossas
raízes, vamos voltar lá para o nosso código de ética, vamos voltar para Uhum. as nossas teorias, para a gente pensar. Claro, o mundo está mudando diante de tanta quebra de paradigmas, onde está tudo no online, tantas coisas mudaram da época dos teóricos e da época lá dos primeiros cientistas do comportamento. Então, cada novo momento a gente precisa rever, mas algumas coisas, principalmente se tratando de ciência, a gente não pode sair disso. A gente precisa olhar com muito carinho, com muita cautela. Então, gente, nesse episódio aqui, eu e Johan, a gente pensou em trazer essa discussão. Não tem nem como terminar essa pauta, porque isso É uma é uma pauta que vai, gente, assim, tem tantas com coisas, tantos certeza, pormenores, né, com Monique, que, certeza. assim, se a gente fosse falar por cada pormenorzinho, a gente ficaria 3 horas falando sobre esse tema. Perfeito. Então fica aqui a nossa a pontinha aqui, né, do iceberg, só uma reflexão. Se você gostou desse episódio, compartilha. Se fez sentido para você, comenta, deixa aqui embaixo para a gente vai adorar continuar esse papo. E se você ainda não segue, siga nós no Instagram também, Entre Sessões, e compartilha. E agora nós temos um canal no YouTube, inclusive, Isso! siga a gente no YouTube, Entre Sessões Podcast. Lá vai ter esse episódio. Vamos começar a postar os episódios que gravamos tanto no Spotify quanto aqui no. Agora vai ter no YouTube. Então, assim, a gente também tá no Spotify, né, Monique? É importante falar isso. A gente tá no Spotify, sim, só procurar Entre Sessões Podcast. Você que não tem Spotify, agora tem no YouTube. Então, vai poder ver a gente ao vivo e a cores de vários modos. E aquilo, justamente só reforçando. É só a pontinha do iceberg que a gente comentou aqui. Mas aquilo, fique atento. Acho que isso é o geral que a gente tá. Fique atento e reflita quais são as intenções que você está procurando num psicólogo. Então, Monique, muito obrigado por participar desse episódio. Muito bom estar de volta. A gente demorou uns 5 takes para gravar a introdução, mas agora foi. Agora que a gente vai. Vamos continuar tocando o barco. Aí, bora. E coloquem aqui sugestões, o que a gente poderia trazer também nos próximos episódios desse papo com colegas psicólogos entre sessões. Gente, um abraço, adorei o papo, beijão, até o Tchau, próximo. tchau, gente. Até o próximo.